Olá, começa agora o episódio 43 do Hora Bolas. No episódio de hoje vamos falar de beisebol e da rivalidade entre New York Yankees e Boston Red Sox. Toca a vinheta, Philo. Play ball, Maria! Começa agora o episódio 43 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Wicked, eu sou o Felipe Lopes, o Filó. Pô, não tava pronto pra fazer essas piadinhas agora não, vocês, pô. A gente fica aqui 1 hora falando antes de começar o episódio e ninguém avisa o Henrique que vai ter piadinha no começo. Todo programa é isso, a gente vem preparado e o cara fala que não tem ideia e o problema é teu. Eu que lute. E eu sou o Henrique Gonçalves, o sem apelido há 43 episódios e contando. O cara não tem criatividade pra começar o episódio, não tem criatividade pra criar apelido. Tá difícil. Só pra imitar animal que ele tem, né? Gasta tudo ali. Hoje, então, aqui no nosso episódio 43, a gente vai falar de beisebol. Um dos 4 principais esportes aí dos Estados Unidos, né? Ou talvez mais americano deles. Mas antes da gente começar, dá aquela passada nas nossas redes sociais. A gente tá como @horabolaspod, hora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para nos escutar, né? O Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Cashbox. E estamos também no YouTube. Mas, voltando aqui ao tema do nosso episódio, hoje a gente fala do que é possivelmente a maior rivalidade do beisebol nos Estados Unidos, que é a rivalidade entre New York Yankees e Boston Red Sox. Aí talvez as 2 maiores franquias do beisebol. O Henrique vai ter sua chance aqui de se defender daqui a pouco. Mas é, sem dúvida, uma das maiores rivalidades, não só do beisebol, como também dos Estados Unidos como um todo, né? E além disso, a gente vai falar um pouco também de como o beisebol chegou nos Estados Unidos. O beisebol que hoje é muito difundido aqui entre os americanos, a gente vai ver que chegou, tem mais de 100 anos, um esporte aí centenário. É o esporte mais antigo dos Estados Unidos, praticado aí há mais tempo. Então, é realmente aí o mais tradicional dos esportes americanos. A própria rivalidade entre Yankees e Red Sox já atinge aí 120 anos. Então, só por isso a gente vê como realmente é antigo esse esporte. Tem uma cobertura gigante da mídia, né? O país inteiro para ver esses grandes jogos, principalmente nos playoffs. O interessante é que esses times também acabam se enfrentando muito, né? Em partidas decisivas. E só pra gente ter uma noção, desde o final ali dos anos 90, que é quando começou essa nova tabela aí da Major League Baseball, né? Com wild card, com mais jogos nos playoffs. Esses 2 times se enfrentaram na final da Liga Americana, que é a semifinal aí do beisebol, 3 vezes. Os Yankees venceram 2 vezes, em 99 e 2003, e o Red Sox venceu em 2004. E o interessante é que desde essa época, né, pelo menos um dos 2 times sempre chegou aos playoffs. Então mostrando realmente como os 2 são muito fortes e 2 das maiores franquias aí dos Estados Unidos. É, isso que o Filó falou aí deles se enfrentarem muito, né? É porque os 2 times, na verdade, são da mesma divisão. Os esportes americanos geralmente são divididos aí em grupos, né? Dá pra dizer que são grupos. Geralmente 2 grandes conferências, e dentro de cada conferência você tem um certo número de grupos. As regras são um pouco confusas, mas basicamente, por estarem na mesma divisão, num desses mesmos grupos, o Red Sox e o Yankees se enfrentam bastante aí durante o ano. Eles fazem parte da divisão leste aí da Liga Americana, junto com o Toronto Blue Jays, o Baltimore Orioles e o Tampa Bay Rays. Só quero dizer aqui que essa rivalidade aí pode ser grande, mas tem muita coisa de modinha aí também, tá? Porque o San Francisco Giants também é um dos times mais tradicionais, um dos maiores dos Estados Unidos e com uma das maiores rivalidades contra o Los Angeles Dodgers, que a gente pode até fazer num outro episódio e é muito melhor do que essa que a gente vai contar hoje. É a segunda maior rivalidade do beisebol, né? Ó o vacilo. E a temporada da MLB, que começou recentemente, né? Temporada de 2021, começando aí no dia 1º de abril, né? É verdade, não é mentira aqui. Uma pegadinha, boa! É verdade esse bilhete. Não é pegadinha do Hora Bolas. Começou realmente aí dia 1º de abril. E pelo menos por enquanto com um público limitado, mas já com público nos estádios, o que é sempre legal de ver. É, país que vacina, né? Pois é, parece que a vacina funciona. Tá cheio de jacaré lá, né? A torcida. Bom, mas antes da gente falar então da rivalidade entre Yankees e Red Sox,
vamos falar um pouquinho de como o beisebol surgiu nos Estados Unidos. Afinal, como a gente já disse, é aí o esporte mais tradicional, mais antigo, né, dos esportes americanos. Inclusive, um dos apelidos aí que o beisebol é chamado é o passatempo nacional, é o National Pastime. Ou seja, é aquele esporte do dia a dia em que todo americano tá lá sempre vendo. Até porque é um passatempo mesmo, né? Aquele jogo que você deixa lá na TV de fundo, vai fazendo outras coisas, demora aí 4 horas pra passar, aí quando vai chegando na fase final, você senta e assiste mesmo. Eu só queria dizer que seria melhor se fosse o Chocolícia Nacional, né? Mas tudo bem. Não, isso aí não. Passatempo é sagrado. E é biscoito, né? Deixar claro isso aqui. Justamente, todos são biscoito também. E é engraçada a história da criação dele porque por muito tempo existiram 2 versões. A versão americana e a versão inglesa. Não do beisebol, da história de criação do beisebol. Os americanos, por muito tempo, contaram como história oficial que em 1839, ou seja, antes da Guerra Civil, a Guerra de Secessão Americana ainda, bem lá no início, né, do país, Estados Unidos, já que a independência veio aí no fim do século XVIII, e a história contava que um cara chamado Abner Doubleday tinha inventado o jogo um dia na cidade de Cooperstown, no estado de Nova York. E aí ele lá no verão, com os amigos, pegou um taco e uma bola, criou umas regras e assim teria surgido o beisebol nos Estados Unidos. Essa história se desenvolveu e foi tomada como uma história real. Inclusive, nos anos 30, 1930, ou seja, aí 100 anos depois dessa suposta invenção, a Major League Baseball ela instituiu o Hall da Fama do beisebol. E ele é em Cooperstown, a cidade onde o beisebol teve origem. Acontece que essa história inteira foi criada porque os americanos, lá no início do país, não queriam admitir que o beisebol teria surgido de um esporte inglês, dos colonizadores. Tinham que criar ali o esporte verdadeiramente nacional. Bem, descobriu-se aí pelos anos 80, 90, ou seja, bem recentemente, que na verdade o tal do Doubleday, ele em 1839, quando teria criado o beisebol, era um cadete, ou seja, um soldado, na academia do exército americano, a milhares e milhares de quilômetros de Cooperstown. Não tem nenhum relato de amigos nem descendentes dele de que ele tenha criado ou tido qualquer coisa a ver com a invenção do beisebol. Descobriu-se que, na verdade, a primeira vez que essa história surgiu foi em 1907, 70 anos depois aí, quando um milionário americano chamado A.J. Spalding, que é inclusive o que criou a fábrica Spalding de bolas de basquete, ele jogava beisebol, não basquete, e ele criou uma comissão especial da Major League Baseball para apurar a história do beisebol. E com umas evidências muito, muito baratas, ele decidiu que essa era a versão oficial. E assim a Major League tomou essa versão por décadas e décadas e décadas. Depois descobriram que o Doubleday, na verdade, nem chegou a ter uma bola na vida, o maluco não sabia nem que era um bastão. Toda mal contada também. Daqui a pouco eu descobri que ele nem existiu, só pegaram aí 2 palavras do inglês e juntaram para criar um nome, né? Tipo isso. Enfim, a verdade é que o beisebol surgiu de um esporte que apareceu aqui no Hora Bolas há muito pouco tempo, o Rounders. Aquele esporte aí que parece um beisebol que a gente contou no episódio dos esportes gaélicos, o episódio 40. E os ingleses levaram o Rounders para os Estados Unidos. E o Rounders foi se aprimorando, foi se modificando. E aí na cidade de Nova York, alguns clubes de cavalheiros da época, eles começaram a jogar esse jogo e modificar as regras para ficar um jogo um pouco mais moderno. E aí em 1845, ou seja, já depois da história do tal do Doubleday, um clube chamado Knickerbocker criou um conjunto de regras que eles começaram a implementar nos jogos que eles jogavam ali pela cidade. E, jogando nos parques de Nova York, foi atraindo curiosos e jornalistas interessados. E assim o jogo começou a se expandir para outros clubes da cidade, até que em 1857, 16 clubes se uniram e fizeram uma convenção aí para padronizar as regras e criar a primeira associação de beisebol, a precursora, digamos, da Major League Baseball. Até que 8 anos depois teve o primeiro jogo que foi considerado um verdadeiro campeonato nacional. Ele ainda era só em Nova York, eram 2 clubes da cidade, mas tiveram 20 mil espectadores
e foi chamado o American National Championship. Foi em progressão, né? O campeonato de Nova York era o campeonato nacional. Aí depois, quando foi pro país todo, não fazia mais sentido ser o campeonato nacional. Eles chamaram de World Series, que pronto, já é o campeonato do mundo todo, né? Se entrar outro país, já vai ser o, sei lá, Universal. Tá ligado? Imagina quando tiver beisebol entre os planetas. Aí não sei, aí já é outra dimensão. É o multiverso, o campeonato do multiverso. Vai virar o Space Jam do beisebol, né? É isso. Pô, seria uma boa ideia de filme aí, hein? E eu falei que o beisebol começou antes da Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, que se deu em 1861, foi quando ela começou. E isso acabou sendo importante porque ela é considerada o principal fator que expandiu o beisebol para o resto dos Estados Unidos. Os soldados de Nova York começaram a jogar beisebol onde eles estavam lutando. E assim, os outros soldados de outros estados viram e começaram a jogar também, acharam interessante. E quando acabou a guerra, eles levaram o jogo para as suas cidades e estados. E assim começou a se dar essa expansão que tomou os Estados Unidos muito rapidamente. E aí, com o fim da guerra, em 1869, a liga decidiu se profissionalizar. E assim, o Cincinnati Red Stockings, olha aí, menção ao time original da Terra do Tanque, Cincinnati sempre na vanguarda aí dos esportes americanos, né? Uma cidade maravilhosa. Mais maravilhosa ainda agora que eu tô morando aqui, né? Pois é, justamente. A população ficou muito mais bonita depois da chegada do tanque. Com certeza. Inclusive, o clube de pelota basca tá decolando. Rapaz. Mas o Cincinnati Red Stockings, ele foi o primeiro time a perceber uma oportunidade aí de ouro nessa profissionalização do esporte. Ele decidiu recrutar jogadores e pagar de todo o país, em vez de ser só os locais ali. E assim, ele teve uma sequência de 89 vitórias desde que ele surgiu, porque afinal de contas ele era o único time profissional e o único time que tinha jogadores do país inteiro. E a partir dessa profissionalização, o interesse obviamente começou a aumentar mais ainda, e assim começaram a surgir várias organizações profissionais de beisebol ao longo dos Estados Unidos, a maioria delas surgindo e falindo depois de alguns anos, até que se firmaram a Liga Nacional e a Liga Americana, que vão dar origem depois à MLB, mas isso é papo para outro episódio no futuro. Isso é uma das coisas mais legais aí do beisebol, né? Quando a gente começa a pensar nas datas, porque o beisebol, nesse final do século XIX, começo do século XX, era o único esporte nos Estados Unidos e por isso mesmo também que ganhou tanta notoriedade e ficou tão popular. Hoje em dia, o futebol americano é um esporte maior, mas o futebol americano é um esporte, comparado com o beisebol, é uma criança. O primeiro Super Bowl, por exemplo, foi jogado apenas em 1967, ou seja, quase 100 anos depois da profissionalização do beisebol. Mostra bastante essa diferença de idade dos dois esportes. Com certeza, né? A gente pensa, quando estuda história, que, por exemplo, a Guerra de Secessão foi tanto tempo atrás, e foi mesmo, e já tinha beisebol quase profissional, né? Como o Henrique disse, o primeiro time profissional veio aí em 1869, que é só 4 anos depois do fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, realmente, parece que a gente tá falando de épocas diferentes. O Brasil ainda era império nessa época, a Declaração da República foi em 89, ainda havia escravidão no Brasil, né? Então, assim, é antigo, o negócio é antigo. E o futebol também não tava nem chegando direito, né? Tinha nem chegado ainda no Brasil, né? Justamente. Em 1869 também foi o ano que Mendeleev apresentou a primeira tabela periódica da história do mundo. Olha aí. Olha. O beisebol é mais antigo do que os próprios elementos. Pois é. Não existia oxigênio, mas já existia beisebol. Só existe depois que descobre. Antes não existia, entendeu? É assim que funciona. É isso aí. Para falar aqui dessas duas grandes franquias, vamos começar pelo Boston Red Sox. A gente falou bastante sobre a cidade de Boston, né, no nosso episódio 36, então se quiser escutar toda essa história já tá lá. Voltando aqui ao início do episódio, né, eu falei Wicked, que é uma gíria aí bem comum da cidade de Boston, que o Wicked é muito legal. Então se você for para Boston, você pode usar essa gíria lá e fala que escutou no Hora Bolas, que eles vão saber do que você tá falando. E o interessante do Boston Red Sox é que atualmente o dono dele é o Fenway Sports Group, que é um conglomerado aí esportivo gigantesco, né, do mundo, que também é dono do Liverpool, time de futebol, né, meu querido Liverpool, lá da Premier League inglesa, mostrando aí mais uma vez a força desses grandes conglomerados com dois times muito campeões em seus esportes.
E assim como o Yankees, ele foi fundado em 1901, porque foi criada uma nova liga, né? Já tinha uma liga anterior aí chamada de Western League, a Liga do Oeste, que era liderada pelo Ben Johnson. E a grande liga da época, na verdade, era uma outra liga que era a Liga Nacional. Então o Ben Johnson, para tentar declarar aí uma igualdade entre as duas ligas, ele começou a melhorar essa Western League e em 1901 ele decidiu renomeá-la como American League, a Liga Americana. E essas duas ligas também foram as que prosperaram e que viriam no futuro a se fundir e formar a Major League Baseball atual. E aí, como já tinha um time de Boston na National League, o Johnson resolveu também fazer um segundo time na cidade para competir. Então ele criou essa liga primeiramente com 8 clubes fundadores, entre eles esse segundo time de Boston. E por causa do nome Liga Americana, esses 8 clubes acabaram ganhando aí um apelido, né, de os times americanos, as franquias americanas. Acabou que os times criaram, né, seus próprios nomes, só que o time de Boston, especificamente, não teve muita criatividade, né, que nem o nosso amigo Henrique aqui, e então ele ficou durante 7 anos sem um nome de fato. Então ele era chamado apenas de Boston Americans, os americanos de Boston, por causa do nome da liga, que era a Liga Americana. Pô, esse aí tem menos criatividade que eu, hein? Ele era conhecido como time de Boston sem apelido. Mas, diferente do Henrique aí, que durou 43 episódios, esse durou só 8 anos. Então, de 1901 a 1908, ele ficou sendo chamado de Boston Americans. E ele usava uniformes azuis e brancos, e com a meia, né, tão famosa meia do beisebol, que é sempre uma parte muito importante do uniforme, que vem até aqui em cima. A meia também era azul escura, e vocês vão ver que a cor da meia é muito importante aqui para esse time. Eu só queria falar aqui de um dos relatos aqui da época, né, sobre o Ben Johnson, quando ele queria criar um time lá em Boston. Ele falou que precisavam de um outro time lá, porque o time que tava lá era um time de Boston. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu já comecei a ouvir sabendo que vinha besteira, entendeu? Ou bosteira, né? Você sabia que vinha Boston, né? Pois é. Mas aí o querido Boston Americans não foi um time de Boston no início, porque já em 1903, né, 2 anos depois da fundação, ele ganhou a primeira edição da World Series, né, essa grande final aí entre as ligas americana e nacional. Ele enfrentou o Pittsburgh Pirates, e o Pirates ele era tido como favorito nessa final, né, porque ele vinha da Liga Nacional, que era já mais antiga, então o pessoal achava que tinha mais força. Acabou que o Boston Americans conseguiu essa zebra histórica aí e se tornou o primeiro campeão da World Series. E o interessante é que no ano seguinte, em 1904, o time de Boston chegou de novo à final da World Series, mas não conseguiu defender o seu título porque o New York Giants, que depois viria a ser o San Francisco Giants, né, o time aí do Henrique, tinha vencido a Liga Nacional, mas ele se recusou a jogar a World Series porque ele achava que quem ia ganhar a Liga Americana ia ser um outro time de Nova York, que era o New York Highlanders na época. Acabou que o Boston conseguiu mais uma zebra vencendo o Highlanders e indo para a final, só que os Giants já tinham decidido não jogar a final para não dar credibilidade aí ao segundo time de Nova York, que eram os rivais deles. Então acabou que não teve World Series em 1904 e o Boston Americans continuou sendo um time muito forte aí nesses seus primeiros anos. E aí a gente chega na tão famosa história do nome Boston Red Sox, né? Por que o time tem esse nome, que é muito interessante realmente. Como o Henrique citou aí, a gente tinha o Cincinnati Red Stockings, que foi esse time que revolucionou o beisebol em 1869, e esse time ele era liderado por um jogador chamado Harry Wright, que era um inglês que tinha jogado cricket lá na Inglaterra e veio para os Estados Unidos e se apaixonou por esse novo jogo, que era o beisebol. Também tem alguma similaridade, né, entre o cricket e o beisebol, então ele realmente despontou como um craque da época e liderou esse time que ficou invicto aí por 1 ano. E depois, em 1871, quando esse time acabou, o Harry Wright pegou metade dos jogadores e o nome também, Red Stockings, e levou para Boston, que era a cidade que ele estava morando na época. E criou, então, o Boston Red Stockings, que também foi uma das grandes franquias aí da época. Em 1872, o Boston Red Stockings começou a fazer parte da National Association, que era a primeira liga profissional de beisebol, e realmente dominou, assim que nem o seu antecessor de Cincinnati. Ganhou 4 títulos em 5 temporadas, até que em 1876, Cincinnati voltou a criar um time, e o time também se chamava Red Stockings, então o time de Boston foi obrigado a ceder o seu nome de volta, né, para o time original, e passou a se chamar Boston Red Caps. E aí depois, em 83, o time muda de nome de novo,
para virar o Boston Bean Eaters, que são os comedores de feijão de Boston, acredite se quiser. E mesmo com esse nome aí estranhíssimo, eles conseguiram ganhar alguns títulos antes da criação da Liga Americana, que foi em 1901. E aí sim foi fundado o outro time de Boston, o na época Boston Americans. Então, quando a gente fez a piada aqui que o outro time de Boston era uma Boston, a gente estava falando dos comedores de feijão. Olha só que coisa. Depois de muito feijão veio um Boston mesmo. Um Boston fedido, né, ainda, né? Às vezes era melhor não ter criatividade, hein? E o interessante é que esse Boston Bean Eaters aí, ele mudou de nome outras vezes, depois virou o Boston Braves, que também foi um time muito famoso aí na época. Boston Braves que eventualmente se mudaria para Milwaukee e depois em 1966 se mudou definitivamente para Atlanta e é o time que é até hoje o Atlanta Braves, que joga aí na Major League Baseball. E em 1907, o pessoal do Boston Americans queria já ter um nome de fato para o time, e o outro time de Boston já não era mais chamado de Red Stockings, mas ainda usava a cor vermelha no uniforme. Só que em 1907, eles mudaram e adotaram um uniforme todo branco. Então, o pessoal lá do Boston Americans viu essa oportunidade e mudou seu uniforme para vermelho, escolhendo o nome Red Sox, em uma homenagem aí ao antigo Boston Red Stockings. E o uniforme tinha as cores vermelhas e usava um ícone grande de uma meia vermelha na camisa, formalizando aí essa homenagem ao time antigo. E para o nome eles substituíram o Red Stockings por Red Sox, que Stockings seria aí essa meia calça quase, que é essa meia grande do beisebol. Só que Sox é um jeito mais moderno de falar, né? Sox também quer dizer meia em inglês. E essa mudança já tinha sido feita também pelo time de Chicago, o Chicago White Sox, que se chamava anteriormente Chicago White Stockings, né, que jogava com as meias brancas, e em 1904 eles mudaram o nome do time para White Sox também para facilitar, porque os próprios jornais da época tinham alguma dificuldade de botar o nome inteiro aí de White Stockings na manchete, então eles acabaram botando White Sox e o próprio time aceitou essa mudança que depois viria a acontecer também no time de Boston. Jornalista, como sempre, preguiçoso para escrever o nome inteiro do time, né? Complicado. Como a gente já contou aqui do Grenal, vem do mesmo princípio e com razão, né? Porque é chato ficar escrevendo toda hora a mesma coisa, um nome gigante. Como o Red Sox teve um início de muito sucesso, né? Foi campeão, como eu disse, da primeira World Series em 1903 e depois ganhou ainda mais 4 títulos até o ano de 1918. Era realmente uma das franquias mais fortes da época. Mas isso tudo mudou depois da temporada de 1919 por causa de uma história que a gente contou aqui no nosso episódio 20 das secas e maldições, que é a maldição do Bambino. O Red Sox tinha o jogador chamado Baby Ruth, que é um dos maiores da história do beisebol, talvez até o maior considerado por muitos. E depois da temporada de 1919, o Red Sox vendeu o Baby Ruth, que tinha o apelido de Bambino, para o New York Yankees. E essa venda e essa maldição levaram aí a uma seca de 86 anos, né? 85 temporadas, sem ser campeão da World Series até voltar a ser campeão em 2004, que é a terceira maior seca da história dos esportes americanos, ficando atrás só do Chicago Cubs, que ficou 107 anos sem título, e do Chicago White Sox, que ficou 87. E o Babe Ruth realmente foi um jogador muito histórico, né? Ele popularizou o home run, foi o primeiro a ser um dos grandes rebatedores de home run do beisebol. E depois do título de 18, o time estava com problemas financeiros e o dono do Red Sox na época, que era o Harry Frazee, ele era também um produtor de teatro, então ele queria produzir uma peça na Broadway e acabou vendendo o Babe Ruth para o Yankees por $125 mil, o que na época era muita coisa, e usou parte desse dinheiro para financiar a sua peça, né, o seu musical lá da Broadway. O próprio Babe Ruth não queria ir, mas acabou aceitando. E isso criou uma fúria dos fãs de Boston, né, na época, e também essa grande maldição do Bambino aí, porque até então o Boston era realmente um dos grandes times, com 5 títulos, e 3 deles com o Babe Ruth, enquanto o Yankees não tinha ganhado nenhuma vez. E aí que o jogo virou, de verdade, né? O jogo virou, não é mesmo? Porque o Boston passou essas 85 temporadas de seca, só voltando a ser campeão em 2004, e nesse tempo o Yankees ganhou 26 títulos, sendo os 4 primeiros com o próprio Babe Ruth, de 1923 a 1932. E essa maldição aí realmente foi um ponto central para a rivalidade entre Red Sox e Yankees durante todos esses anos, né? Você imagina aí 85 anos de rivalidade em que um time não ganha nada e o outro ganha tudo, e dizem que a causa disso é a venda de um jogador para o outro. Realmente é um ingrediente incrível para uma rivalidade e também ajudou muito, né, essa rivalidade a ser talvez a maior dos Estados Unidos.
Eu queria só falar que essa venda foi realmente teatral. Foi uma verdadeira tragédia grega pro povo lá de Boston. E a tragédia era aumentada aí pela história também do fantasma do Bambino. O Bambino, né, o apelido do Baby Ruth. E diziam que depois da meia-noite, o fantasma do Baby Ruth ia bêbado, porque ele era conhecido também por beber bastante, até jogar beisebol bêbado. Ia bêbado pro estádio do Yankees e coisas estranhas aconteciam após a meia-noite no estádio do Yankees e acabava tendo ali uma virada espetacular, um jogador muito ruim batendo um home run e a maldição do Bambino ganhou mais um capítulo aí com essas histórias do fantasma. E foram muitos momentos assim memoráveis, ruins para a torcida de Boston, né, mas que ficaram na lembrança. O Red Sox chegou a 4 finais da World Series nesse tempo e perdeu todas, e aí tem jogadas que ficaram famosas, tem o erro do Bill Buckner em 1986, e essa maldição que só acabaria realmente em 2004, quando o próprio Red Sox venceu o Yankees na final da Liga Americana, voltando aí de um déficit de 3-0, conseguiu uma virada histórica, e depois varreu o St. Louis Cardinals para finalmente quebrar a famosa maldição do Bambino. E o time que depois também conseguiu outros títulos se tornou um dos maiores vencedores aí do novo milênio. E para falar aqui rapidinho do logo e uniformes do Boston Red Sox, no beisebol a gente tem a questão do boné, né, que é muito relevante. Sempre você usa o boné do time com o logo. E o logo do Boston eu acho bem interessante, né, um B vermelho aí estilizado também, que já é bem famoso no mundo todo. E o uniforme principal do Red Sox é branco, que é o que ele joga em casa, né, com detalhes em vermelho. E escrito Red de um lado e Sox do outro. Um uniforme bem marcante aí para a Major League Baseball. E para encerrar aqui a história do Boston Red Sox, é muito importante a gente falar do estádio onde o time joga, né? Desde a sua criação em 1901 até 1911, o time jogou no Huntington Avenue Grounds, mas em 1912 a gente teve a criação do Fenway Park, que é até hoje o estádio onde o Boston Red Sox joga, considerado um dos estádios mais famosos do mundo. E também um símbolo, né, para a cidade de Boston, é ponto turístico, todo mundo que vai a Boston precisa, né, visitar o famoso Fenway Park, que é o estádio mais antigo atualmente na Major League Baseball. E até por ter sido construído lá no início do século XX, tem alguns problemas estruturais, né, por causa disso. Ele fica numa região da cidade que é um pouco apertada, né, um bairro mais antigo, e por isso ele teve que passar por diversas reformas ao longo do tempo, expansões também, o que acabou deixando o estádio com um formato um pouco estranho, se comparado principalmente com os estádios mais modernos do beisebol. E até por isso a gente tem o famoso Green Monster, aquele painel gigante verde que tem ali no lado esquerdo do campo. Para quem assiste beisebol e quem assiste os jogos do Red Sox, você olha na hora, né, reconhece também o Fenway Park por causa disso. E também por ser tão antigo e ter esses problemas de reforma, é até hoje um dos estádios com menor capacidade da Major League Baseball. Ele é o quarto menor aí em capacidade da Major League Baseball, mas o Fenway Park é completamente compreensível ser pequeno, por isso, né? São 37.700 lugares. E até o mascote do Red Sox, né? Ele é o Green Monster, o muro verde aí, que é chamado de Monstro Verde. E ele é realmente extremamente icônico e vale a pena ver e até ir lá em cima, porque é muito legal, de verdade. Passando para falar aqui do New York Yankees, que acho que é o time de beisebol mais famoso no mundo todo, né? Ele fica na cidade de Nova York, em específico no bairro do Bronx. E o Yankees, que é aí o time mais campeão do beisebol nos Estados Unidos, e na verdade é o time mais vencedor de todos os esportes nos Estados Unidos, com 27 títulos de World Series. Essa franquia do New York Yankees, ela foi criada, na verdade, na mesma época aí do Boston Red Sox. Como o Filó falou, esses times todos acabaram sendo criados quando a Liga do Oeste, a Western League, se tornou a Liga Americana. E o New York Yankees, na verdade, começou em Baltimore com o nome de Baltimore Orioles. Apesar de ter o mesmo nome, não tem nada a ver com o atual Baltimore Orioles, era uma franquia diferente. Mas quando foi criada aí a Liga Americana, o Ben Johnson, que o Filó já falou bastante, quis criar um time lá em Nova York, mas o New York Giants, que já existia e era da Liga Nacional, acabou vetando essa ideia, não queria ter aí concorrência dentro da própria cidade, então o time acabou sendo criado em Baltimore em 1901. Nos primeiros anos da existência aí do Baltimore Orioles, muitos jogadores e técnicos acabaram se transferindo para o New York Giants, até que em 1903 os dois times chegaram num acordo e o Baltimore Orioles se transferiu para Nova York.
No começo, por onde esse novo time de Nova York jogava, que era um estádio chamado Hilltop Park, que ficava numa das partes mais elevadas aí, né, morros mais altos ali de Manhattan, o time acabou sendo chamado de Highlanders, né, e seriam as terras altas, né, justamente por jogar aí em cima desse morro. É o gigante da colina lá de Nova York, diríamos. Bom apelido, hein? Ficou com esse nome aí de 1903 até 1912, o New York Highlanders. Mas, como o Filó já contou aí também sobre o time lá de Boston, como esse time de Nova York jogava nessa nova liga americana, muita gente acabou chamando ele de New York Americans, né? O New York American League, alguma coisa assim. Aquela falta de criatividade que a gente já comentou. Mas nesse caso aqui eles tinham um nome próprio, né? Eles eram o New York Highlanders, não eram sem apelido. E por ficar conhecido como o New York Americans, esse nome acabou eventualmente aí evoluindo para New York Yankees de novo, devido aí à preguiça de alguns escritores de esporte, alguns jornalistas, em vez de querer escrever New York Americans, preferiram escrever New York Yankees. E para explicar esse nome Yankees, a gente tem que voltar aqui um pouco no tempo. Esse termo Yankee surgiu durante a Guerra de Secessão americana, mas era um termo, em geral, utilizado aí pelos colonizadores do Sul, né? Essa guerra de secessão que foi entre o Norte e o Sul, e o pessoal do Sul chamava o pessoal do Norte de Yankee, que vinham dessa região aí da Nova Inglaterra, né? Esse Nordeste aí dos Estados Unidos, que é onde fica o estado de Nova York, o estado de Massachusetts, onde fica Boston. E, em geral, até fora dos Estados Unidos, esse termo era usado para se referir aos americanos como um todo. Né, como o time era chamado de New York Americans, houve essa associação aí de passar de Americans para Yankees, porque o Yankees, na verdade, significa aí pessoas oriundas dos Estados Unidos também. E esse time aí que virou o Yankees, né, que era o New York Highlanders, foi justamente o time que perdeu pro Red Sox, né, na final da Liga Americana de 1904, o que acabou impedindo aí a realização da World Series, porque o New York Giants não queria jogar com o Highlanders, achando que o Highlanders que ia ganhar e acabou perdendo. Era um Boston, né? Era tudo Boston nessa liga aí. Você vê que o pessoal da Liga Nacional, né, não gostava muito do pessoal da Liga Americana, não. Não eram muito amigos. É a guerra de secessão do beisebol. O New York Highlanders, ainda com esse nome, se mudaria desse estádio original aí que eles jogavam no topo da colina lá, para o Polo Grounds, que é um estádio bem famoso historicamente aí na cidade de Nova York, que era onde jogava o New York Giants. Mas quando eles saíram de cima lá da colina, o nome acabou perdendo o seu sentido. E então, em 1913, o time mudou oficialmente o seu nome para New York Yankees. Que também ainda não tinha saído o filme, né, do Highlander. Então, não tinha também como manter esse nome na época. Se fosse atualmente, talvez tivesse. Então fica aqui a nossa dica de entretenimento, né? O filme aí, Highlander, de 1986, só um pouquinho mais antigo que o New York Yankees. E como o Filó já falou aí também, a sorte do New York Yankees mudou depois da troca do Bambino, né, do Baby Ruth. Até aquele momento, o Boston Red Sox é um time com muito mais sucesso do que o New York Yankees. O Yankees, na verdade, não tinha nem ganho nenhuma World Series até aquela época. Mas depois da chegada do Baby Ruth, nessa troca aí controversa, o New York Yankees realmente dispara, ele cria aí um mega time que até hoje é considerado aí um dos maiores times da história do beisebol, com Baby Ruth, Lou Gehrig e outros caras que ficaram marcados aí no Hall da Fama do beisebol. E aí sim, o New York Yankees dispara, começa a ganhar a World Series ano após ano e vira o que é hoje, né? Essa maior franquia aí do beisebol americano. E já que eu falei aí do Polo Ground, né, que era o estádio do Giants e que o Yankees jogou lá por um tempo, falar do Yankee Stadium, que é o estádio do Yankees até hoje. O Yankees se mudou lá pro Yankee Stadium em 1923 e é até interessante porque o Yankees decola aí depois da chegada do Baby Ruth e o Baby Ruth até hoje é considerado o criador ou construtor aí do Yankee Stadium, porque foi por causa dele, né, por causa aí do público que ele trouxe para os jogos, que o Yankees conseguiu ter dinheiro para construir o próprio estádio, e até mesmo naquele ano de 1923 veio o primeiro título de World Series do Yankees e o resto é história. O apelido do estádio era realmente The House That Ruth Built, né, a casa que Ruth construiu.
É impressionante, né, a importância do Baby Ruth para a história do beisebol. E esse sucesso aí do Yankees também acabou ajudando depois na mudança do New York Giants, né, o outro time de beisebol da época, da cidade para São Francisco, que virou aí o São Francisco Giants. E uma última coisa aqui sobre os estádios, na verdade, sobre tanto o Yankee Stadium como o Fenway Park, são 2 dos únicos 8 estádios de beisebol aí da liga que não venderam seu nome para companhias, né? Não deram os direitos de uso aí do nome. O Yankee Stadium atual, na verdade, é um estádio novo, né? O antigo foi destruído e o novo foi construído logo do lado. Mas hoje o Yankee Stadium tem capacidade para 49 mil pessoas, significativamente maior do que o Fenway Park lá em Boston. Todos esses títulos aí do Yankees, né, fazem também com que o Yankees seja um dos times mais valiosos do mundo. Pelo ranking da Forbes aí de 2020, o New York Yankees é o segundo time mais valioso do mundo, valendo aproximadamente 5 bilhões de dólares. Então, se alguém quiser comprar aí o New York Yankees, vai ter que ter essa bagatela aí de 5 bilhões de dólares. E fica atrás apenas do nosso não tão querido Dallas Cowboys da NFL. Olha, eu e Filó juntos nos times, essa é a raridade. É só o Dallas Cowboys pra unir Filó e Henrique. Na força do ódio, né? Sempre. Dallas Cowboys, que é o time mais caro aí do mundo, valendo 5,5 bilhões. E o New York Yankees vindo em segundo, mais caro aí que Real Madrid, Barcelona, Manchester United, mostrando também aí a força da marca do New York Yankees. Tem o Red Sox aí na lista? Tem o Red Sox aqui na lista? Tem o Red Sox aqui na lista, Filó. O Red Sox aparece em 16º, bem atrás, nem se compara, valendo aproximadamente 3,3 bilhões. Assim, o quê? Ah, tá bom também. Junta com o Liverpool, que é do mesmo dono aí, já fica em primeiro. Liverpool... Não tá nem entre os 50 maiores o Liverpool. Xiii, sei não, hein? Sério isso? É? É um absurdo essa lista. Auditoria na lista da Forbes. E só pra reforçar aqui então, gente, assinem o Orelo, por favor, que quando a gente chegar em mais ou menos umas 10 bilhões de assinaturas, acho que a gente consegue comprar o Yankees. Acho que vou preferir fazer outra coisa com esse dinheiro, mas enfim. Pra fechar aqui falando de New York Yankees, a gente tem que falar, obviamente, do logo do Yankees e das camisas e tudo isso, que é talvez aí o logo de beisebol mais conhecido no mundo e mais modinha possível no mundo também. Aquele bonezinho do Yankees, né? Todo mundo usa, não sabe nem o que é primeira, segunda e terceira base. Isso. Não sabe nem o que é Yankees às vezes, né? Acho que o boné é de Nova York ou então o boné de algum rapper que usa. E tem o boné do Mets, né, que é também com as mesmas letras e muito mais bonito, por sinal. Olha o clubismo. É lindo, é lindo. Isso não é clubismo, é senso de estética. Nessa aí eu tô com o Filó também. Momento choros. Mas esse símbolo do Yankees aí, esse N e o Y entrelaçados, não foi sempre assim. O Yankees no começo usava um símbolo que, apesar de serem as letras N e Y, elas não eram entrelaçadas. Aí depois, por volta de 1905, eles criaram um outro símbolo que as letras meio que começavam a se entrelaçar, até que em 1909 foi que surgiu esse símbolo bem parecido com o símbolo que é atual, né, com as letras entrelaçadas e que depois foi sofrendo aí pequenas modificações ao longo dos anos. Mas a curiosidade aí sobre esse símbolo do Yankees é que esse símbolo foi originalmente desenhado pela Tiffany joalheria, né, que faz aí anel, faz essas coisas todas, é uma das maiores aí para anel de noivado, e foi a Tiffany que desenhou e inventou aí esse símbolo do New York Yankees que fica até hoje. E a gente vê a fase da vida em que cada um tá quando a pessoa sabe as maiores lojas de anéis de noivado aí. É muito adulto. E passando para falar aqui das cores e das camisas do Yankees, o Yankees tradicionalmente sempre foi aí branco, azul, marinho e cinza. E essa camisa principal aí do Yankees, que é muito famosa, né, que é aquela camisa toda branca com as listrinhas bem fininhas azul marinho e com aquele símbolo do NY aqui no peito. E a lenda que fica aí sobre esse uniforme do Yankees é que eles fizeram esse uniforme para tentar fazer com que o Baby Ruth parecesse um pouquinho mais magro. Baby Ruth tinha aí um porte físico avantajado, diríamos. É a cerveja, né? Tinha aquela barriga de cerveja. A lenda é que eles criaram esse uniforme para ver se dava aí uma emagrecida no Baby Ruth, mas acho que não... Não funcionou muito bem. Não funcionou muito não.
Mas o uniforme vingou e fica até hoje como aí um dos uniformes mais clássicos do beisebol. Já tinha um senso de estética também na época, porque sabiam que listras verticais emagrecem enquanto as horizontais acabam engordando. Olha. Aula de estética com Filó. E uma última curiosidade aqui sobre os uniformes do Yankees é que o Yankees hoje é o único time na MLB e, na verdade, aí nos esportes americanos como um todo, a não usar o nome dos jogadores na camisa por questão justamente aí de tradição, né, de ser uma camisa tão tradicional, e você tem apenas o número na camisa, não tem um nome. E a origem disso é que um dono antigo do Yankees, né, ele disse que os jogadores nunca poderiam ter nomes nas camisas porque o que vale é o time, não o jogador. Se o jogador não vale nada, eu quero ver ser campeão sem jogador, então. Mas já que a gente está falando de saudosismo, a gente aproveita para passar aqui para o nosso próximo segmento para falar dos títulos dos dois times. Livro dos Recordes. Como já é tradição aqui nos nossos episódios de clássicos, a gente faz o nosso segundo segmento sendo o livro dos recordes. Vamos falar aqui dos números dessa rivalidade, dos títulos de ambos os times, de Red Sox e de Yankees. Essa rivalidade aí que já teve 2.284 jogos entre eles. Eita! Olha! Jogo pra caramba, hein? Haja jogo. Pois é, também 120 anos, dá pra espalhar aí uns joguinhos. Mas 2.284 jogos é mais do que um jogo por ano na história do mundo, né? Quase. Teve o Big Ben e tava lá o Babe Ruth rebatendo. No calendário cristão. Vai. Justamente. Na verdade, o Big Ben foi uma rebatida do Babe Ruth. Ele bateu e explodiu. É a verdadeira maldição do Bambino, né? Ele amaldiçoou a humanidade inteira quando criou o planeta Terra. Bom, e o Yankees venceu 1.226 jogos e o Red Sox venceu 1.021. O Yankees lidera aí a série. E na pós-temporada, aí nos playoffs, foram 12 vitórias do Yankees, 11 do Red Sox. E 2 séries vencidas aí para cada lado. O Yankees venceu as primeiras 2, o Red Sox as 2 últimas. Já os maiores placares da história, pelo lado do Yankees, em 2000 foi uma vitória por 22-1, que é a maior vitória aí da história do confronto. O Red Sox em 2018, ou seja, 3 anos atrás, fez um 19-3 no Yankees, 2 lavadas. E já as maiores sequências, é interessante porque o Yankees tem 3 vezes uma sequência de 12 vitórias sobre o Red Sox, mas a maior sequência da história está lá em 1911 e 1912, quando o Red Sox ganhou 17 jogos seguidos. Ou seja, acho que naquela época eles estavam na frente nesse confronto, né? Passando para falar dos títulos aqui do New York Yankees, como eu falei, o Yankees aí é o time com mais títulos de todos os esportes americanos. São 27 títulos da MLB. E além disso, são 40 títulos da Liga Americana, que é um número absurdo. E são também 19 títulos aí da divisão leste da Liga Americana, o que também é um recorde, né? O número de títulos da World Series é um recorde, o número de títulos da Liga Americana é um recorde, e o número de títulos de divisão também é um recorde. O Yankees aí, sem dúvida, é o maior time do beisebol nos Estados Unidos. E só para explicar, né, que a divisão americana foi criada bem mais recentemente, por isso que é possível você ter menos títulos da divisão do que títulos da conferência. E uma curiosidade sobre os títulos do Yankees é que desde 1921, foi a primeira vez que o Yankees chegou numa World Series. O Yankees foi numa World Series em todas as décadas depois disso, em 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, mas em 2010, na década de 2010, foi a primeira vez desde a criação do mundo, desde lá da primeira rebatida Big Ben do Babe Ruth, que o Yankees nem chegou a uma World Series. A última vez aí que o Yankees foi para a World Series foi em 2009, quando ganhou o seu último título. Acho que o Tanque tem um problema aí pra saber quando começou a história do mundo, mas se foi mesmo com a rebatida do Babe Ruth, tá certa aí a comparação. E de todas essas décadas, o Yankees só não foi campeão na década de 80, chegou na final, mas não ganhou. Em todas as outras aí, de 1920 a 2000, com exceção de 80, também foi campeão da Major League Baseball. Impressionante. E a gente sabe então que o Babe Ruth fez aquela rebatida ali pelo Yankees, né? Porque rebateu o Big Ben, com certeza chegou na final. É título na hora. A dúvida é se alguém conseguiu pegar ali a rebatida do Big Ben e aí pode ter sido eliminado e perdido a final, né? Ué, tá indo até hoje, né? Tá indo. O universo não tá expandindo? Tá indo ainda. Virou uma estrela aí. E falando aqui do Boston Red Sox,
O time é atualmente o terceiro maior campeão do beisebol nos Estados Unidos. Depois do Yankees com 27, a gente tem o St. Louis Cardinals com 11. E empatados com 9, o Oakland Athletics e o Boston Red Sox. A primeira lá em 1903, como eu contei, e a mais recente em 2018, contando aí os 85 anos de seca, né? O Boston que depois dessa seca ganhou 4 títulos e se firmou aí como um dos maiores vencedores da Major League Baseball. Além disso, o time também venceu 14 vezes a Liga Americana, que deu vaga aí na final, e 10 vezes a divisão leste da Liga Americana, como eu disse, também uma divisão mais recente, por isso o menor número de títulos. E aí a gente vê a diferença no número de títulos de Yankees para Red Sox, apesar de ser uma rivalidade aí muito acirrada, as duas torcidas se odeiam, mas quando fala de títulos, né, o Yankees ganha de lavada. É bom que a meia vermelha fica sequinha, né, depois da lavada. Meu Deus. E um dos principais motivos aqui, só pra gente fechar o episódio, desse domínio, né, do New York Yankees, é que a Major League Baseball, historicamente, é a única liga aí dos Estados Unidos que não tem aquele salary cap, que é o teto salarial. Ou seja, o Yankees aí, durante a sua história, conseguiu montar super times, contratava todos os melhores jogadores que existiam, e por isso também que chegou a essa marca absurda de 27 títulos da World Series. É um time muito rico, né? Sempre foi, principalmente depois dos primeiros títulos. Também por estar na cidade de Nova York, ter um grande público, um dos maiores mercados do mundo. Até por isso é, como a gente disse aí, o segundo time mais valioso atualmente. E só de bonezinho que vende, né? Já dá pra comprar um time inteiro. De modinha em modinha vai sendo campeão. Isso é muito. Não contribuam pra modinha e pros títulos do Yankees. Mas vamos deixar aqui também nosso abraço pros torcedores do Yankees, né? Depois de falar tão mal do time aqui durante o episódio, a gente gosta de vocês, os que ouvem o Hora Bolas, pelo menos. Tá certo. Com isso, então, a gente aproveita pra fechar aqui o nosso episódio 43. Agradecendo você aí de novo por nos escutar e deixando aqui as nossas redes sociais, @horabolaspod, hora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. E com isso eu aproveito para agradecer aqui os meus co-apresentadores. Obrigado, Filó, obrigado, Henrique. Valeu, pessoal, agradecer a todo mundo que ouve a gente. No meu melhor sotaque de Boston, sotaque bostoniano, see you later. Olha, essa aí não foi um Boston. Mandou bem. Bom, já que não teve animal hoje, eu dei um gole de cerveja em homenagem ao Babe Ruth, essa lenda do beisebol aí, que adorava beber um pouquinho, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado por mais uma semana e até a próxima. Eu sempre apoio o pessoal que bebe 11 da manhã, que é a hora que a gente tá gravando isso aqui, né? Também faço parte desse grupo, mas fica aqui a minha crítica, porque eu achei que o Henrique fosse vestir uma meia vermelha pra gente discutir aqui no episódio. Eu não tenho meia vermelha. Porque a cor é que vai fazer diferença no som, né? Exato. Pô, não podia botar a meia branca, mas se eu botar a meia azul, igual do Yankees. Pô, não dá, né? Beber cerveja nunca tá errado. Justamente. Não fazemos apologia aqui à bebida, pessoal. Queria deixar isso claro. Só pra quem é maior de 18, né? Claro. Aí a gente faz mesmo. Tá bom, então, agradecendo de novo vocês aí por nos escutar. Até semana que vem. Abraço.